O skate é um esporte antigo e que tem crescido no Brasil e se desenvolvido no mundo inteiro. Começou com uma prancha de madeira e com 4 rodinhas e hoje já existem versões até elétricas. Eu amo isso daqui me traz paz, saúde, né, meu? E eu não preciso usar droga para ser considerado um skatista, né? Para mim, o skate significa tudo para mim, por causa que é nele que eu faço mais amizade, nele que eu consigo aprender a fazer as coisas. Esse esporte conquista muita gente e já faz tempo. O skate foi criado na Califórnia em 1950 pelos surfistas, que queriam arrumar alguma coisa para fazer quando o mar estava sem ondas. Foi aí que surgiu a ideia de pegar uma prancha e colocar algumas rodinhas de patins embaixo. O Sandro é de Itanhaém, cresceu surfando, mas quando veio para o Vale do Paraíba, teve que adaptar o esporte. O que acontece? Meu irmão, ele surfava e eu acompanhava ele para surfar, né? E com isopor, com pranchas normais. E quando não tinha onda, eu ficava andando de skate com a galera lá em Itanhaém, entendeu? Aí foi aí que, tipo assim, eu mudei para cidade grande, né? E como eu queria sempre ser surfista, amo o surf. O que aconteceu? Eu tive que unir o skate, o esporte pranchinho, né? No urbanismo, né? Porque aí combinou. Aqui no Brasil, o skate chegou em 1960, também por meio de surfistas. Hoje são mais de 8 milhões de skatistas no país. Em 2016, essa pista, que fica no Parque Itaim, em Taubaté, recebeu o título de maior pistas de esportes radicais coberta da América Latina. O local, que tem aproximadamente 2.800 metros quadrados, recebe também patinadores e ciclistas. Outro amante desse esporte é o Valber. Ele começou a praticar há 3 anos e hoje já participa de algumas competições regionais. Todo o tempo livre que eu tenho, eu estou aqui na pista treinando, porque eu sou amador já e procuro ser profissional, então eu estou sempre andando, sempre hora livre, de noite, de manhã, de tarde, sempre estou andando. E nesses skates elétricos, você já ouviu falar? Eles não são tão em conta como os convencionais. Por isso, alguns shoppings da região estão separando espaços para que as pessoas possam andar por alguns minutos e experimentar. Ele tem uma bateria de lítio recarregável, que nem uma bateria de notebook, celular. A autonomia da bateria é de 4 horas. Ele alcança até 20 km por hora e a distância de 30 km. E como os skates convencionais, é preciso estar bem equipado para praticar o esporte. Eu até tentei andar no skate elétrico, mas não tive muito sucesso. Ao contrário do Guilherme, que com apenas 11 anos faz muitas manobras com o skate convencional. O que acontece no Brasil e no mundo também é notícia aqui no Giro News. Ok, vamos às notícias. Motorista que somar 20 pontos vai ter CNH suspensa por pelo menos 6 meses. O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, DETRAN, alerta que esse é o prazo mínimo de suspensão da carteira ao qual o motorista está sujeito a partir desta quarta-feira, 1º de novembro. Antes, o tempo mínimo era de 1 mês e o máximo permanece em 12 meses. A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível e, se não for identificada e tratada adequadamente, pode até levar à morte. De 2015 para 2016, os casos aumentaram quase 28% no Brasil. Por isso, o Ministério da Saúde vai reforçar o controle e o combate à doença. O aumento da testagem pressupõe o aumento de identificação de pessoas com sífilis. Nós pretendemos dobrar de 6 milhões para 12 milhões o número de testagens deste ano para o ano que vem. Quanto mais nós identificamos gestantes com sífilis, menos crianças nascem com sífilis congênita, porque nós identificamos o problema, tratamos a mãe e a criança, então, não tem a sífilis congênita. Portanto, a tendência é, com o aumento da testagem, aumentar os casos identificados e permitir ao sistema de saúde tratar essas pessoas e diminuir a transmissão de mãe para filho. Começa nesta quarta-feira em todo o país a segunda etapa da vacinação contra a febre aftosa, exceto Santa Catarina, que é livre da doença desde 2007.
Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o período de imunização de rebanhos bovinos e bubalinos, os búfalos, segue até o dia 30 de novembro, obedecendo ao calendário. A expectativa é imunizar 195 milhões de animais. Por enquanto, são essas as notícias nacionais e daqui a pouco eu volto com outros assuntos aqui da nossa região. Vamos à entrevista especial de hoje. É impressionante, a gente observa isso já há algum tempo, a capacidade que a brinquedoteca psicopedagógica tem de fazer com que as pessoas reajam, não só no ambiente hospitalar, mas também no ambiente escolar, inclusive com relação a idosos. É uma técnica desenvolvida desde a década de 30 em Los Angeles, a cidade das laranjas, né? Mas aqui no Brasil já tem também um tempinho. E em Lorena, na Unisal, a Universidade Salesiana, está já há 20 anos. A Regina Caçador veio conversar com a gente sobre isso hoje, ela que está aí dentro dos seus estudos de psicologia, dando um ênfase especial a essa situação da brinquedoteca pedagógica. Tudo bem, Regina? Uma satisfação tê-la aqui. Obrigada pela oportunidade, em nome da Unisal, para divulgar esse importante trabalho que há 20 anos acontece na faculdade. O trabalho da brinquedoteca psicopedagógica, ela surgiu através de estudos, né? E o levantamento desses estudos, eles enfatizam que a criança, ela passa todo o conteúdo vivido, né, nas brincadeiras. Agora, Regina, uma coisa curiosa, o telespectador talvez não saiba, e nós aqui achamos muito curioso, é que a brinquedoteca surgiu em decorrência de um fato delituoso, parece. Crianças que estavam roubando brinquedo numa loja em Los Angeles. Sim, isso. Foi daí que surgiu a ideia. Por que, diante de um delito, surgiu uma coisa tão positiva? Pois é, porque assim, na época, vamos dizer assim, para solucionar o problema do furto, né, dos roubos dos brinquedos dessa loja de brinquedos, eles optaram para fazer um empréstimo dos brinquedos, como funciona numa biblioteca. Mas então, Regina, além dessa coisa ter começado lá em Los Angeles, me parece que no Canadá, em Toronto, houve um aprimoramento. Sim, começou o congresso, né, internacional para estudar, foi o nascimento, vamos dizer assim, não da brinquedoteca como empréstimo de brinquedos, mas a brinquedoteca psicopedagógica como estudar a criança e o problema da criança, com ou sem distúrbio, né? E daí teve o foco de enfatizar a socialização e o resgate da cultura também. Depois, no Brasil, começou, né, em vários lugares, mas teve uma importância muito grande no Hospital das Clínicas, em São Paulo, junto com a parceria da Associação Brasileira de Brinquedoteca, cuja nossa fundadora foi a Nilce Cunha, e com um tratamento, né, isso amenizava o tratamento e a internação das crianças. Esse resultado foi tão positivo que teve uma pesquisadora, ela se chamava Louise de Olivier, que ela resgatou na parte educacional. Então, a brinquedoteca também, o foco é ajudar a criança na educação com ou sem distúrbio. E a gente está falando muito na criança, mas Sim. tem idoso também que usa de brinquedoteca. Não, Aqui em Pinda tem, por exemplo, uma brinquedoteca especializada em idosos. Não, a brinquedoteca ela acabou tendo várias ramificações. No caso, né, a gente lá da Unisal trabalha dentro com a parte educacional, mas existem as brinquedotecas hospitalares, as de instituições, tem as ambulantes também, né, para crianças carentes. Então, às vezes vão ônibus em certos lugares para interagir com as crianças. Também a gente percebe que o uso da brinquedoteca em hospitais tem produzido resultados muito satisfatórios na cura, né? Exatamente. Ela justamente ajuda na cura, né, das crianças. Como brinquedista, quando eu fiz o curso de brinquedista na Associação Brasileira da Brinquedoteca, que fica
na capital, em São Paulo, eles mostram muito isso e a gente visita os hospitais, principalmente com crianças com câncer, e a gente participa um pouco e vê a vivência dessas crianças e como elas amenizam mesmo a dor e aquele sofrimento, inclusive as mães que estão nesse processo de cuidado com os filhos nos hospitais. Então, a brinquedoteca é um recurso importantíssimo para o crescimento e fortalecimento psíquico e moral, assim, da criança, fortíssimo. Ô, Regina, do ponto de vista educacional, né, pedagógico, que é realmente o que nos coloca aqui, tete a tete, né? Como é que se usa o brinquedo para uma criança que está desestimulada, está decepcionada, está deprimida, para fazer assim com que ela jogue, mas não jogue com o brinquedo em si, mas a partir do brinquedo jogue em sala de aula também os conhecimentos. Não, no nosso caso lá do Unisal, nós recebemos crianças que vêm com os pais ou a própria escola indica essas crianças para nós. Então, tem uma lista de espera, porque ela tem que ser inscrita e esperar, né? Tem uma lista de espera para ser atendida. Lá nós trabalhamos com o emocional da criança. As crianças muitas vezes chegam lá, por exemplo, eu vou dar exemplos para ficar um pouquinho mais esclarecido. Pontuais, né? Pontuais. E a criança chega lá, às vezes, com aversão à escola. Por uma pressão que ela está tendo na escola, por algum tipo de bullying, então a gente trabalha isso. Às vezes a criança apresenta momentos de violência, rebeldia, talvez por algum problema dentro da família, ela vê briga com os pais, ela não aceita, por exemplo, uma separação desses pais, então também a gente trabalha com isso. Regina, eu acho que esse é um assunto tão delicado, eu acho que interessa tanta gente que está lá do outro lado da telinha, né? Que está lá com seu filho tendo problema na escola, essa coisa toda. Eu vou te pedir para, então, a gente aprofundar o tema na volta da entrevista, tá bom? Obrigada. A gente já volta aqui, hein? Não perca. A energia pode ficar mais cara ainda neste ano. Mais detalhes você acompanha na volta do último bloco.